Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista e previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista e previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas previsões de hoje, dia 18 de 1 de 2021. Então, olhando bem o que a gente já tinha visto naquela semana passada, o que acontece para hoje? Né? A gente vê que existe o prolongamento daquele sistema de alta pressão, principalmente que ele está ainda aqui atuando um pouco na costa do Nordeste. Claro que lá daqui a 7 dias mais ou menos ele deve começar a ser rompido, né? Deve começar a enfraquecer e a gente já nota aqui o retorno da umidade em médios níveis. Isso implica dizer que nessas regiões onde está com umidade aí 50, 70% aproximadamente, existe sim a probabilidade, né, de retornos das chuvas lá a partir do dia 25, mais ou menos, dia 26. Contudo, o que deve acontecer nesses próximos 7 dias aproximadamente? Então a gente vê, né, a interação desse sistema de alta pressão pegando bem aqui parte da costa norte do Nordeste e parte aqui, na maior parte do Nordeste também, parte aqui do Sudeste do país. E isso deve manter, né, a entrada das frentes que a gente estava prevendo para essa semana mais localizadas aqui na região sul. Então a gente vê que existe uma tentativa de formação de uma zona de convergência de umidade do Atlântico Sul, a famosa ZACAS, porém ela não consegue se efetivar realmente, né? Então a frente ela está tentando ir em direção à região equatorial, ela está encontrando esse bloqueio aqui, espécie de bloqueio na verdade, mas na verdade é um sistema de alta pressão semi-permanente que está aqui na região do Atlântico Sul e um ramo dele, né, o ramo oeste dele, está se prolongando, interagindo aqui sobre parte do sudeste e do nordeste do país e fica aqui mantendo, né, bem evidente essa frente meio que semi-estacionária, pegando bem aqui os estados da região sul e o Mato Grosso do Sul. Essa região é bem interessante porque você acaba trazendo, né, um locacional de chuva pegando bem a bacia do Uruguai, a bacia do Iguaçu. Fica aqui, né, a bacia do Iguaçu aqui no sul do Paraná e a bacia do Uruguai praticamente é o estado de Santa Catarina, né, um pouco menor. E também aqui a região incremental em Itaipu. Então você acaba alimentando bem as bacias do Rio Grande do Sul e você pode ter as bacias da região sul, aliás, e você pode ter uma recuperação de reservatórios da região sul, com isso influenciar a diminuição aí desse gasto excessivo ou até o aumento desses reservatórios, e aí você tem, né, na hora que os modelos forem observar essa disponibilidade de água maior, você acaba reduzindo um pouco o preço aí de liquidação das diferenças, né, o PLD. E também aqui na região incremental Itaipu, o modelo enxerga que tem uma chuva boa. Como Itaipu, apesar de ser um reservatório, ela é considerada uma usina a fio d'água, então o modelo acaba mandando, né, despachar mais Itaipu, gerar mais Itaipu, e você acaba diminuindo também o uso das térmicas na proximidade dessa região ou em alguns subsistemas, depende muito de como vai ser essa modelagem. Um outro destaque, ainda continuo falando dessa questão aqui do Madeira. Você ainda tem uma chuva aí prevista boa para essa região, que deve ajudar também a girar em Santo Antônio. E também essa energia aqui, além de ajudar aqui um pouco a região norte, ela é enviada na maior parte, né, para a região sudeste, onde nós temos o maior centro de carga do país. Então o que acontece é que a gente vê que tem a atuação desse sistema de alta pressão e a gente ainda continua tendo uma chuva bem distribuída, né, na região norte, na região centro-oeste, parte da região sudeste e também aqui na maior parte da região sul do país, e o nordeste ainda apresenta uma maior parte aqui bem seco. Um outro destaque é que a Zicite agora ela começa a se aproximar cada vez mais da região equatorial.
ao ponto de já começar a influenciar aqui bem nas chuvas, né, entre o Maranhão e o Piauí, e provavelmente até o final do mês, início de fevereiro, ela já deve começar a influenciar aqui o Ceará e o Rio Grande do Norte. Mas vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer e qual vai ser o comportamento desse sistema de alta pressão, ok? Olhando bem aqui a componente, né, da alta pressão em 500 HPA, te vê que ela se mantém aqui ainda muito localizada na região do Atlântico Sul. Alguns sistemas de baixa pressão, né, principalmente aqueles que trazem uma ciclogênia ou a formação de um ciclone, e com isso associado a uma frente, eles acabam empurrando um pouco essa alta em direção aqui mais a região equatorial, um pouco mais a África, que libera um pouco ainda, porém você tem uma chuva que não consegue avançar tanto, ela fica mais concentrada na região sul do país, na verdade é que chama de região centro-sul, né, que é entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e os estados da região sul. O norte ainda continua tendo a chuva bem distribuída, a gente vê aqui alguns pontos de sistema de baixa pressão, e nesses locais, né, pode sim ocorrer uma chuva convectiva, alguma formação de convecção local, mas nesse caso você tem as chuvas mais pontuais, bem localizadas naquela região, principalmente as regiões que estão sob o efeito ainda desse sistema de alta pressão, principalmente aqui na região nordeste. O destaque também é que a gente tem aqui o núcleo de 588, que seria o 5.880 de outros modelos. Ele permanece bem aqui próximo à costa da região nordeste e sudeste do país, porém aquele sistema bem fechado, né, da altura geopotencial aqui bem definida na região central do país, aparentemente ele não mostra. Isso é interessante por quê? Porque aquele sistema de bloqueio bem definido, que poderia bloquear chuvas na maior parte do país, pelo menos para esses próximos 15 dias, a gente vê claramente aqui que ele não é mostrado ainda no modelo. Então a gente não espera que, pelo menos nesse horizonte de 10 a 15 dias, nós não tenhamos aí que nós realmente não tenhamos um sistema de bloqueio que possa interferir na chuva na maior parte do país. Claro, a gente tem esse sistema de alta pressão se mantendo aqui próximo à costa do sudeste e do nordeste, que está interferindo. Como ele interfere? A quantidade de chuva que realmente está acontecendo, ela sempre está vindo abaixo do que os modelos estão prevendo. Isso quer dizer que os modelos eles estão superestimando a chuva que realmente está caindo. Por quê? Porque ele não está enxergando bem ainda essa interação desse sistema de alta pressão com a formação de nuvens aqui sobre o país. Então, o modelo ele sempre está colocando uma chuva maior do que realmente está se realizando. Olhando um pouco agora, a gente vê claramente aqui o sistema anti-horário, né, a rotação anti-horária. Claro, em alguns pontos aqui da costa você vê que tem ainda a previsão de chuva, mas é aquela chuva rápida e bem localizada, nada de uma chuva, por exemplo, contínua que passa durante o dia todo. A gente tem aqui algumas perturbações que chegam a Pernambuco e Alagoas, um pouco aqui também na Paraíba, consegue avançar, né? Ela consegue se desprender aqui da Z-City e ela acaba sendo carregada de umidade por esse sistema de alta pressão. E quanto mais ele vai chegando próximo à costa, tá vendo esse pulso aqui? Ele vai aqui trazendo mais chuvas. É o que a gente chama de perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste. É um pulso que é uma região de mais baixa pressão, né, que ela vai ali sobre o oceano e consegue interagir até a costa leste do Nordeste brasileiro. Alguns pontos a gente vê também que se desprende da Z-City e ela acaba interagindo aqui também um pouco sobre a costa norte e do Nordeste, e assim você tem essa configuração. Aqui claramente você vê que a Z-City ela começa, né, a ensaiar aqui uma descida, mas ela acaba retornando um pouco. E eu acredito que nos próximos dias a gente realmente vai começar a perceber a Z-City ela avançando cada vez mais sobre a linha do Equador, até que ela comece a interagir aqui com a costa norte do Nordeste. A gente tem aqui o modelo projetando frentes, né, interagindo, avançando um pouco aqui sobre a região sul, mas devido a esse sistema de alta pressão, essa frente ela não consegue, por exemplo, adentrar muito na região sudeste. Ela chega aqui no máximo no sul de Minas, na região aqui central do estado do Rio de Janeiro, mas ela não avança tanto a ponto, por exemplo, de chegar no norte de Minas Gerais e sul da Bahia.
devido realmente à interação com esse sistema de alta pressão. Ela tenta formar aqui uma zona de convergência do Atlântico Sul, mas ela não consegue. Por quê? Porque esse sistema ele meio que serve como uma espécie de bloqueio e acaba confinando aqui as chuvas realmente na região centro-sul, pegando bem o Mato Grosso do Sul, os estados da região sul e a região sul de São Paulo. E também ela acaba mantendo, né, ajudando aqui a formar chuvas na região norte do país, principalmente aqui usando um pouco da umidade da Amazônia, que ela é transportada para a região sul, sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul, e também aqui trazendo um pouco de convecção sobre a região amazônica. Olhando agora as temperaturas médias, né, em 800 HPA, que a gente vê, na verdade, a anomalia de temperatura projetada para os próximos 10 a 15 dias, claramente nós não devemos ter temperaturas nem muito elevadas, como a onda de calor, nem muito frias, como a onda de frio. O que a gente vê é que na média desses 15 dias, em determinados momentos, uma região apresenta-se um pouco mais fria, em determinados momentos um pouco mais quente. Mas na média, para os 15 dias, devemos ter temperaturas próximas realmente à normal climatológica. Nada que fuja do que normalmente nós esperamos para essa época do ano, ok? Olhando agora um pouco, né, o armazenamento de água no solo, a gente vê que a gente tem uma projeção aqui de concentração dessas chuvas mais localizadas realmente aqui na região sul. A gente tem uma melhoria para hoje, dia 18, depois uma manutenção desses armazenamentos na região sul até o dia 21. A região nordeste aqui continua, né, bem seco, com armazenamento do solo aí bem seco e não devemos ter tantas mudanças, mas na maior parte do país, né, o que a gente observa claramente é uma leve melhora, nada tão significativo a ponto de mexer muito no que está acontecendo agora. Sobre a questão das vazões, o que a gente vai perceber é que o Sudeste ele deve continuar apresentando aí leves aumentos, principalmente causado pela melhoria contínua da bacia do Rio Madeira. A gente tem lá, né, uma chuva que aconteceu nesses últimos 30 dias aproximadamente, mas como ela é uma bacia muito grande, o que acontece é que ela tem uma inércia também grande. Então a chuva que aconteceu lá atrás, agora é que a gente está percebendo que realmente está chegando na região ali de Juruá Santo Antônio, e você vê um aumento gradativo aí aos poucos, né, dessa melhoria dessas vazões. Outros sistemas também, né, que estão melhorando aí gradativamente é a bacia do Rio Xingu, que fica aqui entre o leste do Pará e o leste do Mato Grosso, e também aqui a bacia do Tocantins, Araguaia, né, que fica aqui a maior parte no estado do Tocantins. E a gente vê claramente que tem uma tendência de melhoria do armazenamento de água no solo nos próximos 3 dias, e a gente vai observar isso refletindo ao longo aí do próximo mês nessas bacias também. Por quê? Porque essas bacias são muito grandes, então ela tem uma resposta mais demorada, mas quando ela começa a responder aí com um aumento gradativo, esse aumento ele vai se mantendo ao longo de vários dias consecutivos, ok? Então, a gente vê aqui, né, que a região do quadrado dos reservatórios está apresentando algumas chuvas significativas, principalmente nos próximos dias, mas são chuvas mais localizadas. Então, essas chuvas estão servindo para manter mais o nível do rio e as vazões, do que em si para formar um aumento significativo de vazões e aumentar muito aí, né? Principalmente da região sudeste. E o que está acontecendo é que outras bacias que estão influenciando mais, por exemplo, a bacia do Rio Madeira, que na hora de você computar a energia natural fluente, ela conta para o subsistema sudeste, ok? Então está tendo esse aumento gradativo devido realmente dessas chuvas que estão acontecendo nos últimos dias. E a região sul ela deve começar realmente a apresentar um aumento nas vazões. Nesse primeiro momento nada tão expressivo, até porque o solo estava muito seco, entre outras questões, né? E essa chuva ela está principalmente localizada aqui na bacia do Iguaçu e do Uruguai, e deve continuar aí, pelo menos na previsão, nos próximos 7 dias. Um outro destaque, né, que eu não coloquei aqui, mas que vale a pena ficar olhando, é qual vai ser o impacto, né, nessa bacia incremental Itaipu e na bacia do Paranapanema. Porque toda a água que cai na bacia do Paranapanema, que fica entre o norte do Paraná e o sul de São Paulo, ele acaba caminhando aqui para a região de Itaipu.
Então você pode ter aí um aumento bom nas vazões e o modelo acaba mandando despachar mais Itaipu para ajudar aí a aliviar um pouco o sistema, ok? E olhando as previsões dos modelos meteorológicos que o ONS utiliza, o modelo europeu SMWF, o ETA 40, que é rodado pelo CPTEC, e o GEFS, que é um modelo americano, eles estão mostrando um padrão bem semelhante nessas chuvas mais localizadas aqui na região sul. Só o GEFS que coloca um pouco essa chuva avançando e chegando aqui ao norte de São Paulo, sul de Minas. Mas os outros modelos eles mostram aqui esse padrão da chuva mais localizada na região sul e na região norte. Daí, na região norte eles estão mostrando um padrão bem semelhante. O outro destaque aqui é na costa leste do Nordeste, que a gente vê aqui uma chuva bem significativa do modelo europeu, né? E está mostrando aqui, a gente vê alguns pontos do ETA, e aqui a gente vê também bem distribuído ao longo da costa leste do Nordeste. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.